Se você quer começar a vender online, ou se você já vende e quer melhorar a sua margem, então fica comigo até o final desse vídeo, porque aqui eu vou mostrar agora como você encontrar bons fornecedores. Não vou só te mostrar, eu vou te ensinar como encontrar esses fornecedores. E tem muita gente que cobra bem caro para o que eu vou te entregar agora. Olá, eu sou a Priscila, tenho um e-commerce, eu vendo em marketplace há mais de 3 anos. Eu vendo na Amazon, na Shopee e no Mercado Livre. Tenho também meu site próprio e aqui nesse canal eu divulgo toda a minha rotina, todo o que acontece na minha loja, as estratégias que eu uso, o que funciona, o que não funciona, como que é a rotina de uma mãe que empreende em casa. Eu montei o meu e-commerce aqui na minha casa e é isso. Bora lá. Hoje eu vou falar para vocês, vou mostrar como encontrar bons fornecedores. Encontrar bons fornecedores não é um bicho de 7 cabeças, né? Na verdade, é muito simples, é prático, mas requer trabalho. Você precisa ter um tempo para você se dedicar a pesquisar, analisar e filtrar as informações, entrar em contato com o fornecedor e verificar realmente se aquele fornecedor ele é de confiança, tá? Esse é o primeiro passo. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês como. Existem algumas maneiras, algumas formas que não requer tanto investimento, tá? E também tem também as opções que você precisa investir um valor para você conseguir reduzir o tempo de procura, o tempo de pesquisa, ok? Então, agora, assim, para vocês, o que eu quero dizer com isso? Existem 2 caminhos que você pode seguir. Você pode comprar uma lista, né? Tem muitas pessoas que já fez todo esse trabalho de fazer pesquisa, colocar em planilha, colocar todos os fornecedores, contato, telefone, WhatsApp, os catálogos. Então, existem pessoas e existem vários tipos de listas por aí, e tem pessoas que vendem essas listas, né? E aí você precisa investir para poder ter acesso a essas listas de fornecedores que a pessoa já teve todo o trabalho de fazer por você. Tem esse caminho. E tem um outro caminho que é você fazer, você fazer todo esse trabalho. Então, para você fazer todo esse trabalho, eu vou te mostrar aqui quais são os caminhos para você conseguir ter, alimentar, digamos assim, a sua planilha de fornecedores, né? Porque você precisa montar uma planilha, certo? Para você conseguir se organizar. Então, você cria no Excel mesmo coisas básicas, tá? Não vamos inventar mudar as coisas, o rumo das coisas por enquanto. Vamos no simples, né? Que funcione, que todo mundo consegue fazer. Excel ou papel, caneta, que seja. Você vai colocar, né? Fornecedor, a planilha certinha, nada de também muita coisa de filtros e blá blá blá, e não sei o que, e tal, tal, tal. Não. Agora vamos no simples. Lá na sua planilha você coloca, né? Fornecedores, contato e o nicho, né? O que esse fornecedor vende e o que ele é. Por exemplo, você tem fornecedores, você tem importadores, você tem distribuidores, você tem fabricantes e você tem os atacadistas, né? Atacado e varejo. Atacadista, atacado e varejo, certo? Que pode ser que alguns é só realmente atacado, pode ser não. Tem empresa que é só atacado e tem umas que fazem os 2 modelos, atacado e varejo, ok? Então, tem esses tipos de fornecedores, que eu me lembro agora.
Esses são os principais, ok? Ok. Antes da gente continuar, me faz um favor, dá uma curtida nesse vídeo e se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder os vídeos que vão vir por aí, tá bom? Aqui eu mostro toda a realidade, como que é a vida real de quem empreende. No meu caso, a minha realidade, porque cada um tem a sua, certo? Então, se você pensa em começar, se você já quer começar já agora esse ano e você, assim como eu, é mãe e trabalha em casa, escolheu, né, essa vida de empreender, essa aventura de empreender em casa, para conseguir cuidar dos seus filhos, ou não tem filhos, só realmente você quer iniciar um negócio, então me segue que aqui eu mostro toda a minha rotina, toda a realidade, como que funciona e todas as descobertas que eu descubro nesse caminho, ok? Muito bem. O que você precisa entender antes, né, de eu mostrar para vocês aqui, falar um pouco sobre como você consegue encontrar esses fornecedores, primeiro, o segredo não é o fornecedor. Não existe fornecedor, né? Você tentar colocar a desculpa de que eu só vou começar quando eu encontrar um fornecedor bom. Se você for esperar isso, você nunca vai começar. Por quê? O fornecedor bom tem vários critérios, né? Tem vários critérios ali que você precisa analisar para que este fornecedor seja considerado bom para você, para a sua realidade, ok? Então, quem vai definir, quem vai entender se o fornecedor é bom é você, entende? Às vezes o fornecedor é bom para a minha realidade, mas para a sua já não é tão adequado, entendeu? Então, o que é feito, né? O que você encontra de listas por aí afora, como eu falei, é um encurtamento da tua pesquisa, né? Do caminho. Então, mas ainda assim, você adquirindo listas, mesmo que sejam pagas, você precisa e deve fazer a sua filtragem. Como? Você precisa analisar cada fornecedor. Lógico, tem algumas pessoas que já dão a indicação. Por exemplo, você pode ter algum amigo ou alguém que já vende tem muitos empreendedores, sellers que vendem plataforma, né? Que já indicam alguns fornecedores. Esse é um caminho, né? E isso é muito bom, porque aí já, como é indicação, né, de algum, mas claro, né, depende muito da idoneidade da pessoa, né, que tá mostrando isso. Saiba com quem você segue, né, primeiro. Mas tem muitas pessoas que já fazem isso, né, que já indicam. Esse é um caminho, ok? E é um caminho que você já precisa considerar. Aí vem um ponto. Se essa pessoa, né, fez a indicação, um influencer, por exemplo, ela fez a indicação desse fornecedor, você já já precisa entender que se aquela pessoa, ela tem já um certo público, uma certa audiência, então, toda aquela audiência vai fazer a mesma coisa que você, certo? Toda que eu falo assim, né? Então, a concorrência vai ser alta, porque nem todo mundo vai ter, na verdade, a grande maioria não vai saber se precificar e vai cair sempre na mesma questão, que é como que eu vou conseguir as primeiras vendas ou como que eu vou conseguir escalar, entende? E aí, como tá todo mundo com o mesmo fornecedor, começa aquela guerrinha de preço, né? Para conseguir vender mais e tudo mais. Porque isso é inevitável, a não ser que você faça kits, né? Tem essa solução. Você consegue fazer kits para você conseguir vender, ter um diferencial e não cair, não pegar um único produto e colocar ali. Acho que eu me perdi.
Muito que bem. Vamos voltar aqui ao foco, que são os fornecedores. Eu começo a falar, e aí eu me perco no assunto. Uma outra forma, né? Eu falei sobre influencers, né? Os influencers que você consegue, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, até TikTok eu não vejo muito. Mas Instagram, Google, né? Mas influencer é rede social. Enfim, uma outra forma é através de feiras. Feiras que acontecem no decorrer do ano. Tem vários tipos de feiras. Tem feira de tudo que é setor, né? De tudo que é nicho. Então tem feira de decoração, tem feira de cosméticos, tem feira de presentes, de embalagem, tem feira para tudo que é coisa. Então, dependendo do nicho que você, né, você precisa saber qual nicho que você vai querer trabalhar, com que você vai querer trabalhar, né? Por exemplo, eu quero trabalhar com brinquedo. Então, você vai pesquisar o quê? Fornecedores, né? Nas feiras, na verdade, feiras de brinquedo, né? Então, que tem feiras de brinquedo. Então, aí você vai nessa... Sabe qual a vantagem das feiras? Assim, primeiro, qual é o objetivo dessas feiras? É o network, né? Aquele contato presencial. Esse é o objetivo das feiras, certo? Só que, sendo realista, né? Pé no chão, é todo mundo que tem condições? Não. Né, condições, não estou falando só condições financeiras, eu estou falando de condições de um modo geral. Tempo, às vezes a maioria das feiras acontece em São Paulo, não é todo mundo que mora em São Paulo, capital ainda, né? Aqui na capital. Não é todo mundo que tem fácil acesso, não é todo mundo que tem tempo, porque a vida é corrida. Então, e assim, nem sempre é aberto para todo mundo. Mesmo que você participe de feiras, até para você ir até lá, precisa realmente, né, se programar bem. Então, não é sempre, não é todo mundo que dá para frequentar essas feiras. Mas, para essas pessoas que não conseguem, né, não dá, toda feira, elas são muito organizadas. Então, eles sempre disponibilizam no site oficial da feira os expositores, que são os fornecedores que lá estarão presentes, entende? Então, por essa lista, você consegue, né, alimentar a tua planilha de fornecedores, só que aí ao trabalho. Você precisa, sim, ir catalogando ali na tua planilha, entrando em contato com cada fornecedor, ok? E pedindo o catálogo, né? Entendendo, entrando no site, né? Primeiro entra no site, verifica o que aquele fornecedor, se você não conhece, o que aquele fornecedor vende, como que ele trabalha, pesquisa cada fornecedor, entre em contato, tá? Pede um catálogo, verifica quais são as condições quais são os termos e condições comerciais para ele conseguir fornecer para você, tá? Então, esse é um caminho, que são as feiras. Lembrando que feira, a intenção, né, o propósito da feira é o network, é o presencial. É você ir lá, ter o contato com um representante, né, que provavelmente irá te atender e te explicar melhor. Você consegue ali cara a cara, você consegue criar uma certa conexão, né, com a pessoa, e fica até mais fácil a negociação, né? Negociar prazos, de repente, um primeiro pedido, como que a gente pode fazer essa questão, tá? Então, o presencial se você pode, consegue, então sempre vá no presencial. Feira é para isso e é ótima para isso. Mas, caso não consiga, então segue aí a dica, ok? Uma outra maneira é você pesquisar em associações, né? Associações, por exemplo,
de empresas, né? Empresas, associação de importadores, associações de... Existem várias. E cada associação tem até associação de nichos, né? E aí lá tem bastante empresas que têm cadastro nessas associações, né? E eles, a maioria, se eu não me engano, disponibiliza uma consulta, né? Ali você consegue consultar quais são essas empresas. Então, esse é uma outra forma de você conseguir ter acesso a esses fornecedores, tá? Você consegue fazer essa pesquisa simples no Google, né? Só digitar fornecedores, associações de empresas, associações de importadores, tá? Tudo isso você consegue pesquisar no Google. E a outra forma também é também fazer a pesquisa direta no Google. Pesquisar, por exemplo, eu quero encontrar um fornecedor de um fornecedor de chuveiro, por exemplo. Quero encontrar um fornecedor de chuveiro. Só que aí, a questão do Google é assim, o Google, assim como o Instagram também, Meta, né, tem bastante patrocinados, né, tem muita publicidade. Então, para a pesquisa, né, quem faz a publicidade, coloca essas palavras, escolhe algumas palavras-chave para conseguir trazer mais tráfego para o site, né? O destino da página. Então, eles usam muito, todo mundo faz isso, né? Acaba colocando algumas palavras-chave que só para atrair tráfego. Então, o que que acontece? Quando você pesquisa, por exemplo, fabricante, eu quero fabricante de chuveiro. Vai aparecer até loja, que não é fabricante. É loja, é uma loja normal, assim como você quer ser, entende? Então, isso acaba dificultando mais a sua pesquisa direta no Google, entende? Então, você precisa pesquisar mais ainda, vai ter mais trabalho pesquisando no Google, assim, de forma direta, justamente por conta disso, entendeu? Uma outra forma que não é, na verdade, por incrível que pareça, é uma boa maneira de você conseguir, por rede social, né? De você conseguir o contato, né? Um fornecedor relacionado a isso, ao nicho que você está querendo, está procurando. Por exemplo, eu quero um fornecedor de calçado masculino. Eu vou lá pesquisar no Instagram, por exemplo. Lá na lupinha, né? Na lupa do Instagram. Fabricante de calçado masculino. Fabricante. E aí, por mais que ali na hora, na pesquisa, já pode aparecer algumas coisas, mas por mais que apareça até lojista, o algoritmo do Instagram, ele vai entender que você está interessado naquele assunto. E aí, automaticamente, ele já vai começar a entregar coisas relacionadas a isso. Inclusive, publicidades de fabricantes de calçado, entendeu? Então, você está ensinando o algoritmo da rede social a te entregar o que você quer, o que você está procurando. Então, você consegue encontrar através das redes sociais. Porém, como infelizmente a gente sofre bastante, né? Existe muita gente aplicando golpes por aí, tem algumas, fazendo isso, você fica. Você acaba ficando exposto, né? Fica à mercê de cair num golpe. Você pode cair em um golpe, né? Porque o pessoal cria perfis falsos e tudo mais, mas aí cabe a você fazer a sua pesquisa, consultar CNPJ, consultar no Reclame Aqui, nas avaliações, entendeu? Ver se você encontra isso em alguma... se tem alguém que já trabalhou com isso,
tá? Porque só ir nos comentários, nas redes sociais, isso não valida nada. Nada. Não caia nessa. Ok? Não caia nessa. Outra forma é no próprio marketplace, né? Tem muito, principalmente em catálogo, né? Mercado Livre e Amazon, eles são campeões nisso, em ter produtos em catálogo e forçar pro seller colocar os produtos no catálogo. Você consegue, sim, no próprio anúncio, né? Você pesquisa por exemplo, quero vender, tô dando vários exemplos de nichos diferentes. Eu quero vender papelaria, certo? Quero vender papelaria. Agora, eu tô gravando esse vídeo dia 18 de janeiro. Então, agora o que a gente tá pesquisando é mochila infantil, tudo relacionado a material escolar, ok? Então, vamos pegar aqui mochila, certo? Então, eu quero pesquisar mochila infantil, tá? Então, eu vou lá, pesquiso no Marketplace, vamos lá, no Mercado Livre. Vou pesquisar no Mercado Livre mochila infantil. E aí, ele vai aparecer vários anúncios de mochila infantil, né? E aí, tá lá, no Mercado Livre aparece qualquer marketplace, ele mostra ali a quantidade de vendas de um determinado anúncio. E aí você vai ver, né, vai ver quais são, né, os principais, o que tá tendo mais venda ali. Você entra nesses anúncios e aí embaixo, ou até mesmo no próprio título, tem muitos vendedores que já colocam o fabricante já no título, porque o próprio fabricante, às vezes, ele tem a loja oficial, ou é marca própria, não, pode ter loja oficial, mas ou a própria marca já chama atenção, né? Ou já é catálogo, e aí já coloca ali no anúncio. E aí fica mais fácil de você já saber qual que é o fornecedor, entrar em contato com esse fornecedor para ver se você e pedir o catálogo dele e verificar quais são as condições desse fornecedor. Essa é uma maneira. É fácil? É fácil? Não, dá trabalho, tá? Tem uma outra forma também, que é você participar de grupos de Facebook. Olha só, para quem acha que o Facebook morreu, não, o Facebook ainda é muito útil, tá? Existe muitos grupos no Facebook, muitos grupos de fornecedor, para você até participar de grupos de vendedores, tem grupos de atacado, tem muita infinidade, é só você saber procurar. E não é tão simples, não é tão difícil, desculpa. É só procurar mesmo por fornecedor. Fornecedor de tal coisa, fornecedor de roupa, fornecedor ou confecção. E aí você encontra, tá? E aí começa a participar dos grupos. Tem muito grupo que já tem grupos de WhatsApp, e aí você consegue entrar, pede para entrar nesses grupos de WhatsApp. Isso é sempre bom, né? Isso é o network, é a troca. Você precisa disso para você conseguir aprender melhor e conseguir aplicar, filtrar as informações, claro, sempre, para conseguir aplicar na tua realidade, no teu negócio, tá? Mas aí depois, né, encontrou ali, fez essa tarefinha de encontrar os fornecedores, pegou o catálogo, tudo mais, então. Aí o que acontece? Você precisa entrar em contato com esses fornecedores, pede o CNPJ, conversa com ele, com o seu fornecedor, né? Pede o catálogo dele, pergunta qual o pedido mínimo, quais são as condições de pagamento, né? Até mesmo para um primeiro pedido. Faz toda essa parte de negociação de primeiro contato, entende? E aí você analisa direito, faz a sua pesquisa de mercado, vê como que tá os preços dos produtos dentro do catálogo que você tá observando, verifica como que tá o preço médio de mercado, como que tá, quem que tá vendendo, né? Se você consegue ser competitivo também, entende? Porque considerando já as taxas de marketplace,
E aí você, baseado nisso, né, nessas informações aí, você cria toda a sua estratégia de venda, ok? Muito bem, é isso. E se você tem alguma outra forma de encontrar fornecedores que não precisa ser de um investimento, assim, né, que você tenha uma ideia, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, se você já sabia de alguma dessas formas, se você já usa para conseguir fornecedores, tá bom? Aqui é um canal também pra gente se ajudar, né? Todo mundo quer fazer o seu melhor para conseguir aumentar as vendas. E é isso, tamo junto e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.